vi uma postagem hoje no meu Instagram. A pessoa ela casou, se divorciou, casou de novo, se divorciou de novo, e hoje está com uma mulher que não é casado com ele. Ele fez uma postagem assim, né, no Instagram, assim, né, uma foto deles dois juntos, né? E aí uma fala assim, até aqui o Senhor nos ajudou, né? Eu acho interessante como as pessoas têm uma perspectiva, né, de que assim, elas podem viver do jeito que elas quiserem, mas você bota um versículo, você fala que é para o Senhor ou para a glória de Deus, isso justifica todos os meios, né? Eu lembro da minha fase de adolescente, né, a gente cuidando da parte do louvor, da música, né, e às vezes não dava tempo para estudar, não dava tempo para ensaiar direito, né, e fazia as coisas meio de qualquer jeito, assim. E aí, a hora que começava a dirigir o louvor ali na reunião de adolescentes, falou: gente, se ficar bom, o importante é que é para a glória de Deus, né? Como se para a glória de Deus fosse a justificativa para você fazer de qualquer jeito. Né? Quando eu cheguei em Atibaia, quando eu voltei de Socorro para Atibaia, eu assumi o grupo de jovens, sou pastor de jovens lá. E aí, numa das primeiras atividades com jovens, uma moça veio para mim e falou: pastor, eu não sou desse... Eu não sou do tipo crente bitolado, não. Enfim, talvez você tenha as suas perspectivas de como adorar a Deus, né? Talvez você tenha algumas convicções que você foi desenvolvendo, talvez a partir de interpretações erradas das Escrituras ou da sua experiência, sei lá. Lá em Atibaia nós temos culto de manhã e à noite, mas são cultos diferentes, não é o mesmo culto, né? Isso fazer 40 anos que a gente faz assim. E tem gente que desenvolve assim: não, eu sou crente só do culto da manhã. O da noite eu não venho. Por que você não vem, mas? Porque eu nunca vim. A pergunta que a gente vai responder nesse texto aqui, de segundo Samuel. Os irmãos ficam atentos, porque o Tico e Teco não está funcionando direito aqui, então às vezes eu vou falar 1 Samuel, a 2 Samuel, os irmãos vão entendendo pelo contexto. 2 Samuel, capítulo 6. Nós já vamos para o capítulo 6. A pergunta é: na adoração, o que importa é a intenção? Na adoração a Deus, o que importa é a intenção? Porque hoje, assim, você vai, por exemplo, em umas igrejas, nas igrejas cada um tem uma forma de adorar diferente, né? Tem as coisas mais variadas. E aí tem gente que fala: não, o importante é adorar a Deus, não importa a forma, o importante é adorar a Deus. Hoje nós vamos ver aqui, no capítulo 6, uma história que mostra que a forma da adoração importa. E quem determina a forma de adoração é o alvo da adoração. Então Deus é quem determina a forma como deve ser adorado. E a grande ideia do texto, a lição principal que eu gostaria de deixar para os irmãos desse texto é que a santidade de Deus exige reverência. A santidade de Deus exige reverência. E aí tudo que engloba a palavra reverência que a gente vai ver ao longo do texto. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Bom, nós pulamos do capítulo 1 para o capítulo 6. O que aconteceu nesse período todo aí? Um breve resumo. Minha sugestão hoje é, quando você voltar para casa, leia capítulo 2 até o capítulo 5, para vocês se adaptando aí. Depois daqui, Saul morreu, outras mortes aconteceram, são várias mortes aqui no livro de Samuel. Foi interessante, quando a gente expondo o 2 Samuel na igreja, chegou um ponto que o pessoal começou a falar: poxa, pastor, mas é muita morte, muito sangue nas pregações, né? E é interessante que a gente vai para uma expectativa para a Bíblia, de que a Bíblia ela vai ser, sei lá, um entretenimento, vai ser algo que vai trazer paz, tranquilidade. Você vem para a igreja e fica ouvindo de morte, né? Mas uma coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia fala sobre a vida real.
E a vida real é um mundo caído pelo pecado. No mundo caído pelo pecado tem morte, destruição, tem muito sangue. Então esses 4 capítulos aqui no meio aqui tem muito sangue. E mortes acontecem para que Davi finalmente chegue no trono de Israel. Grande parte dessas mortes foi causada pela maldade do comandante de Davi, Joabe. Mas enfim, Davi é estabelecido como rei. Davi ele conquista Jerusalém. Jerusalém era uma cidade dominada por um outro povo, e Davi vai lá e conquista Jerusalém e transforma Jerusalém na capital. E logo no capítulo antes do capítulo 6, Davi vence os filisteus, e ali no versículo, na passagem do 17 até o 25, mostra como Deus irrompeu contra os filisteus. Por que eu estou usando essa palavra? Porque ela vai aparecer agora nesse capítulo e vai nos ajudar a entender a lição do capítulo. No capítulo 6 a gente viu que Davi escolhe 30.000 homens, 30.000 valentes para uma missão especial. Aí você fica na expectativa, opa, vai ter outra guerra, né? Mas não, olha o que eles vão fazer, eles vão conduzir a Arca de Deus. A Arca de Deus que está em Baalá, de Judá, vai ser transportada para Jerusalém, a capital. Isso é uma forma de Davi mostrar que o reino de Israel, Deus é quem governa, é o Senhor quem reina. Davi é só um representante, ele reconhece isso. Agora, gente, olha como é que ele fala sobre a arca, olha aí no texto. Ele diz aí que a arca de Deus, da qual se invoca o nome de Deus. Não é a presença literal de Deus, Deus não está dentro de uma caixinha de ouro ali, mas ali representa a presença literal de Deus. A gente sabe que existem muitas leis cerimoniais que protegiam a arca de Deus, a forma de você lidar com ela. Ele é chamado aqui de o Senhor dos Exércitos, o grande comandante do povo de Deus. Ele que se assenta acima dos querubins. Querubins são anjos extremamente poderosos, mas Deus está acima desses anjos, ou seja, seu poder é superior. Lá em Êxodo 25, 22, Deus diz para Moisés que encontraria Moisés sobre a tampa da arca, entre os querubins, para orientá-lo. Agora, gente, para e pensa. A Arca da Aliança ela representava a presença de Deus. A presença de Deus no meio do seu povo. A pergunta é, quais são as implicações para um Deus santo, 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 viver no meio de um povo pecador? Por isso existia a lei. Especialmente as leis cerimoniais. A gente tem o livro de Levítico que vai falar sobre várias dessas leis. E a ideia do livro de Levíticos é o quê? Sejam santos, porque eu sou santo. Então, se um Deus santo vai habitar no meio de um povo, esse povo precisa ser santo. Hoje, a presença de Deus não está numa arca. Ninguém sabe onde está a arca. Só o pessoal do Indiana Jones, né? Quem é das antigas, lembra do filme? Hoje a presença de Deus está na igreja. O livro de Efésios, capítulo 2, texto fantástico. Ele diz, portanto, vocês já não são mais estrangeiros, não são forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Deus habita no meio da igreja. O povo reunido de Deus, Deus habita no meio. Quais são as implicações para isso? Você imagina Deus habitando no meio do povo de Deus, e aí então a conclusão é, não vou ser um crente bitolado. Deus habitando no meio do seu povo, dizendo, não vou precisar participar de todas as atividades da igreja. Não faz sentido. Olha o que acontece. Versículo 3. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca.
Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Se a gente volta lá para 1 Samuel 7, diz que a arca de Deus, a arca da aliança, ficou na casa de Abinadab por 20 anos. O povo de Deus ia até lá para suplicar a Deus, mas agora ela estava sendo conduzida para a capital. Então Davi prepara tudo, 30 mil homens, um carro de boi novinho foi construído para essa ocasião, feito só para carregar a arca. Mas, gente, quando o autor repete 2 vezes que a casa ficava na colina, é porque ele quer chamar a atenção, que algo vai dar ruim aqui. Mas todo o povo, juntamente com Davi, eles se alegram diante do Senhor. Gente, eles estão sendo sinceros naquilo que eles estão fazendo. Eles querem adorar a Deus, estão felizes com a presença de Deus e Deus indo para a capital. É uma festa linda em honra a Deus. Mas, versículo 6. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Imagina a cena, aquela festa toda. De repente os bois tropeçam. Você está olhando para aquela cena. A carroça balança, a arca escorrega. O pessoal prende a respiração. Uzá, num reflexo, segura a arca. E no que ele segura na arca, ele cai fulminado do lado da arca. A música para. O pessoal fica sem reação. A gente vai ajudar ou não vai ajudar a Uzá? Será que pode tocar nele? O que aconteceu? Deus o matou. Deus o matou? A palavra, literalmente, um irrompimento contra Uzá. Pérez Uzá. Assim como o Senhor havia irrompido contra os filisteus, o inimigo do povo de Deus, Deus irrompeu contra Uzá, o homem que estava servindo a Deus, numa festa em honra a Deus, para conduzir a arca de Deus ali para a capital. No meio dessa festança para Deus, Deus matou Uzá. Olha a reação de Davi. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi ficou irado. Eu imagino que você, como eu, quando você olha para uma história como essa, você também fica inconformado. Mas por que Deus fez isso? Poxa, a boa intenção de Uzá. Eu não queria que a arca caísse no chão. Que Deus é esse? É interessante que é justamente a resposta que Deus é esse determina a forma como nós vamos tratar esse Deus. A resposta que Deus é esse vai determinar a forma como nós vamos adorá-lo. Se é um Deus fraco, um Deus fabricado por homens, então ele vai ser adorado conforme os homens querem. Mas se ele é um Deus santo, 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 ele vai ser adorado da forma como ele determina que vai ser adorado. Então tem algo interessante aqui para nós. A forma como você adora a Deus revela a forma como você enxerga Deus. Quando eu digo eu não sou um crente bitolado, que tipo de Deus eu adoro? Eu adoro um Deus fraco. Um Deus que não merece toda a minha devoção. Gente, Deus havia revelado como a arca deveria ser conduzida. Eu vou citar alguns textos aqui, se os irmãos quiserem abrindo, ou anotar, ou simplesmente ouvir, para entender. Êxodo 25, 13 a 15. Deus falou para Moisés e Arão: depois faça varas de madeira de acácia, revista de ouro e coloque nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. E essas varas jamais devem ser retiradas. A forma como Deus determinou que a arca seria transportada é carregada. Mas Ricardo, carro de boi é tão prático. É interessante que é um carro de boi, porque lá em Números, capítulo 7, depois você pode ler do versículo 2 a 9,
Os líderes de Israel, as famílias de Israel, fizeram uma oferta para os sacerdotes. E eles ofertaram o quê? Carros de boi. É muito interessante. Carros de boi novas. E aí Deus fala para Moisés receber essas ofertas. Então pode receber os carros de boi, não tem problema nenhum. E aí você vai distribuir os carros de boi conforme o trabalho daqueles que trabalham ali na adoração a Deus. Eu vou ler para vocês aí o versículo 7 até o 9, só para os irmãos entenderem. Moisés deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. E 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho de sacerdote Arão. Mas aos coatitas, Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Então, queridos, Deus havia revelado como a arca deveria ser transportada. A regra era clara. A questão foi que Davi ignorou. Eles não tinham liberdade para mudar aquilo que Deus determinou. Ele falou, vai ser carregando no ombro, será. Ah, mas eu adoro a Deus do meu jeito. Exatamente isso, gente. Quando a gente fala assim, eu adoro a Deus do meu jeito, se eu determino o jeito que Deus vai ser adorado, logo Deus sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Às vezes as pessoas saem das igrejas, né? Poxa, eu não concordo com a igreja, né? Por mais que ela seja na palavra de Deus, vou sair da igreja, vou para outra igreja, vou para outra igreja. Tem uma família lá em Atibaia, tem várias igrejas boas lá em Atibaia. Ele já passou por todas. Ele não está em nenhuma. Sabe qual que ele vai parar? Quando ele construir uma igreja para si mesmo. Ali ele vai parar. Porque ele vai determinando o jeito que ele quer ser adorado. E queridos, se ele determina a forma como ele vai ser adorado, ele vai determinar o juízo também de quem não adorá-lo do seu jeito. Números 4:15. Números 4:15 diz assim: quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los. Mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. Por isso Uzá foi fulminado. Porque Deus já havia dito, se alguém tocar nos objetos sagrados, e a arca era um objeto sagrado, ele seria fulminado. E foi o que aconteceu. Teve uma pessoa que escreveu sobre isso, dizendo assim, o ato de Deus foi severo demais? Sentimos-nos no direito de julgar o Senhor por não entendermos plenamente sua santidade e majestade impressionantes. A arca era a representação visível de Deus, com o qual os homens teriam um contato mais próximo até Jesus vir. Uzá desconsiderou esse fato e sua morte foi uma lição duradoura para os israelitas levarem a sério a glória de Deus. Nossas palavras mostram que somos sinceros quando adoramos santificado seja o teu nome? Interessante isso, né? A gente olha para uma passagem como essa, a gente quer julgar a Deus. Mas é porque nós não temos uma visão correta sobre a santidade de Deus. Por mais sincero que você seja, você não pode adorar a Deus do seu jeito. Você não pode se aproximar de Deus, mesmo sendo sincero. Uzá, ele morreu para manifestar a santidade de Deus. Aprendemos sobre a santidade de Deus. Mas anos mais tarde, o próprio Filho de Deus morreu para manifestar a santidade de Deus. A cruz, o horror da cruz, o horror da morte de Jesus manifesta o tamanho da santidade de Deus. Todos esses cerimoniais, nada disso poderia equivaler à santidade de Deus. Somente o sangue de Jesus é capaz de nos purificar. Você lembra daquele texto de Hebreus 10, texto fantástico, né? Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Lembra o Santo dos Santos? O que ficava lá dentro? A arca. Pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é o seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu
é fiel. Agora, eu gosto desse texto porque ele fala sobre a confiança que nós temos de chegar agora na presença de Deus, não com leis cerimoniais, mas com o sangue de Jesus. Agora ele fala das implicações disso. Olha que interessante. Lá ainda em Hebreus 10, 24. E consideremos uns aos outros para incentivarmos o amor e as boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Uma forma de revelar uma atitude que a gente tem confiança de que podemos entrar na presença de Deus, por causa do sangue de Jesus que nos purifica, é o nosso envolvimento com a igreja, uns com os outros. Uma vez entrou um jovem lá na igreja, aquele crente que adora a Deus de qualquer jeito, do jeito que ele quer. Então faz tempo que ele não aparecia na igreja, mas chegou ali na igreja, alguém já falou, faz tempo que eu não te vejo, né? Aí quando eu encontrei com ele, falei, ei, cara, como é que você tá? Falei, não tô bem não. Por quê? Entrei aqui, o irmão já falou, eu vi você. Faz quanto tempo você não vem na igreja? Eu não venho na igreja para ver pessoas, eu vim para ver Deus. Falei, não, meu amigo, você veio na igreja para ver pessoas. A igreja existe para relacionamentos, para que através desses relacionamentos a nossa confiança no sangue de Jesus que nos purifica para entrar na presença de Deus fica evidente. Por isso a própria participação da igreja não é uma opção para o crente para adorar a Deus ou não. Ou você segue a forma de adorar a Deus determinada por Ele, por meio do sangue de Jesus, ou você experimentará um juízo determinado por você desprezar a sua santidade. E o versículo 26, que vem depois de Hebreus 10, 25, ele diz, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então foi isso que Davi aprendeu. Não pode adorar a Deus de qualquer jeito. Versículo 10. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Bom, depois que Uzá morreu, Davi ficou com medo. Falei, não vou mexer mais com isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Não quero colocar em risco a vida de mais ninguém. A festa acabou, cada um foi para casa atônito, e a arca foi colocada na casa de Obed-edom. Talvez o lugar mais próximo ali da estrada, ou talvez o único corajoso que topou guardar a arca. Mas é interessante que algo fantástico acontece. A casa de Obed-edom, ela é abençoada. A terra produz, os animais se reproduzem, não há doença na família. O time de Obed ganha o Mundial. Por que eles são abençoados? Porque Deus está presente. Porque Deus está presente. Quando a arca ficou entre os filisteus, eles foram amaldiçoados, mas porque eles eram inimigos de Deus. Mas a presença de Deus entre seus inimigos é maldição, é juízo. 2 Tessalonicenses capítulo 1 diz isso. Mas a presença de Deus para o seu povo é bênção. É bênção. Então não devemos desprezar a presença de Deus com medo da sua santidade. Devemos buscar a santidade de Deus pelos meios que Ele estabeleceu, Cristo, para usufruirmos das bênçãos da sua presença. É isso que Davi deveria fazer. Davi, faz do jeito que Deus determinou e você vai usufruir das bênçãos da obediência. O pastor Joveci estava falando sobre isso agora no começo da conferência. E é o que Davi faz. Lá em Crônicas, que ele conta a história, a mesma história, com foco mais na adoração, 1 Crônicas 15, 13, fala o que Davi fez. Ele diz assim, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição sobre nós. Nós não o tínhamos consultado como proceder. Então os sacerdotes, os levitas, se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel.
e os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Ricardo, quem determina a forma de adoração a Deus? É Deus. E onde a gente encontra essas determinações? Na palavra de Deus. Por isso, na adoração a Deus, eu não posso fazer o que vem na minha cabeça, o que eu acho que seria legal. Mas eu preciso adorar a Deus da forma como Deus quer ser adorado. Foi isso que Davi não fez. Ele reconheceu, olhou para a lei do Senhor e lembrou: puxa, a gente precisa carregar a arca e não botar numa carroça. E foi o que eles fizeram. Versículo 13, 2 Samuel 6, versículo 13. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Olha só, o temor de Davi era tão grande, cada 6 passos que eles davam, antes do 7º, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Eu fico imaginando o pessoal carregando, né? Eles também faziam, ufa, não morremos. Vamos lá, mais 6 passos. Isso sim é uma consideração pela santidade de Deus, uma reverência pela santidade de Deus. Davi deixou o manto real, estava vestido simplesmente com a sua estola sacerdotal, e ele dançava de alegria diante do Senhor. Queridos, a obediência ao Senhor revela a honra que nós prestamos a Ele. Adorá-lo desprezando as suas ordens, desprezando o seu jeito, é uma incoerência. E uma incoerência que o Deus Santo ele não aceita. Nós só podemos adorá-lo segundo a sua vontade. E para nós, hoje, pós-Cristo, ele determinou a forma como ele vai ser adorado. Jesus nos ensinou. Está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Tem gente que fica só no espírito. Mas é a verdade. E a verdade vai determinar como Deus vai ser adorado. Versículo 16. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. O autor descreve então a entrada da arca na cidade de Davi e faz um breve comentário sobre quem estava observando a cena ali. Mical, filha de Saul, esposa de Davi. Vendo Davi ali dançando na frente da arca, adorando a Deus, ele tirou o seu manto sacerdotal, estava ali no meio do povo, e ela despreza Davi no coração. Por quê? Não percam a continuação da história. Versículo 17. Levaram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos, oferta pacífica diante do Senhor. E depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas, e então todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Queridos, a procissão termina com uma adoração a Deus. E eles fazem então ofertas pacíficas, ofertas de comunhão entre povo e Deus. É um sacrifício que eles faziam onde eles queimavam a carne, mas nem toda a carne era queimada para Deus. Parte da carne era distribuída para o povo que comia, e é uma forma de manifestar a comunhão com Deus. Como todo bom culto, termina com comida. Por que o crente gosta de comer nos seus cultos, nos seus encontros, né? A comunhão, a comida tem esse significado de comunhão. E aqui eles têm comunhão uns com os outros e eles têm comunhão com Deus. Quando a santidade de Deus é reverenciada, Deus é adorado da forma como Ele determina ser adorado, então existe comunhão com Deus e existe comunhão uns com os outros. Sempre vai ser isso. Comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Não dá para ter comunhão com Deus e não ter comunhão uns com os outros. Não dá para não ter comunhão uns com os outros e ter comunhão com Deus. E Deus abençoa o povo, em nome do Senhor dos Exércitos, termina em comida e cada um vai para sua casa. Versículo 20. Quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: "Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, hein?"
descobrindo-se diante das servas, dos seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse um príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quantas servas de quem você falou, seria honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aqui Mical é chamada de filha de Saul e não esposa de Davi. Isso é porque é um tom de desaprovação. Sabe quando a esposa chama o marido pelo nome? Né? Quando a Camila fala, Ricardo, vem cá. Quando está chamando aqui de Mical, filha de Saul, é porque a coisa não está bem. É uma tensão, uma desaprovação. Ela desprezou em seu coração, mas agora ela é desprezada em palavras. Ela fala, olha só o papelão que o rei fez hoje. Tirou o manto real. Você é o rei, você não pode fazer isso. Você tem que manter o status. Você tirou seu manto real, colocou o manto de sacerdote, ficou aí diante dos servos e servas, no meio do povão. Nem parecia rei. Você precisa agir de acordo com o seu status. Você é o rei. E a resposta de Davi é direta. Eu fiz isso diante do Senhor, e diante do Senhor eu me humilhei, eu me rebaixei. Queridos, faz parte disso. Quando a gente entende a santidade de Deus, quando a gente entende quem Deus é, nós nos humilhamos. Porque quando nós esquecemos quem Deus é, nós não nos humilhamos, nós nos tornamos arrogantes diante de Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Que vida é essa que o Senhor está me dando? Como é que o Senhor permitiu isso na minha vida? A gente não se humilha. De certa forma, nós queremos até humilhar a Deus. E Davi não, Davi se humilhou diante de Deus. Ele diz, foi ele quem me escolheu como rei no lugar do seu pai. Eu não preciso ficar lutando pelo status. Quem me deu o status foi o próprio Deus. Ele me deu. Se é ele quem dá, é ele quem tira. O Senhor, ele é o fruto da minha alegria. Então eu vou me alegrar diante dele. E me humilharei o quanto for preciso para que Deus seja exaltado. E justamente por isso eu serei honrado, não pelo status, mas pela piedade. Uzá desprezou a santidade de Deus e foi fulminado. Mical desprezou a santidade de Deus, ela valorizou mais o status. E aí, logo após a menção da discussão de Davi, o texto termina dizendo sobre a esterilidade de Mical. Queridos, um filho de Davi e Mical seria o primeiro da sucessão do trono. O fato dela não ter filhos tira totalmente a possibilidade de ela fazer parte da linhagem do rei, e nós sabemos, no próximo capítulo, da linhagem do próprio Messias. Para Mical, o status era mais importante do que a adoração a Deus. Davi deveria ser honrado e não Deus. Ela deveria ser honrada e não Deus. Humilhação é uma vergonha que ela não quer passar. Mas é interessante como o texto termina com Mical sendo humilhada. Ela se tornou uma mulher incapaz de gerar filhos. Naquela época, o valor da mulher estava na capacidade dela ter filhos. E o fato dela não ter filhos. Isso então, perante a cultura deles ali, diminuiu o seu valor. Ela não queria ser humilhada, mas acabou sendo humilhada com uma mulher que não era capaz de ter filhos. E nós sabemos, obviamente ela não tinha como saber, ela perdeu a oportunidade de fazer parte da linhagem do Salvador do mundo, o Rei dos Reis, porque ela não valorizou, não entendeu, não compreendeu a santidade de Deus. Queridos, quantas pessoas desprezam a Deus pelo status, pela sua posição? Não querem honrar a Deus, pois isso poderia custar a popularidade entre os amigos. Talvez a posição do emprego, porque talvez exigem condutas erradas, você não quer perder a posição do emprego, então despreza a Deus, não sendo íntegro, não priorizando Deus na sua vida, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja,
porque eu quero manter o meu status. Não quer passar pela humilhação de reconhecer o seu erro, o seu pecado. Não quer passar pela humilhação de reconhecer a necessidade de um Salvador. Não quer quebrar a pose de autossuficiente, reconhecer que é um bebê totalmente dependente. Se alegrar com as coisas de Deus e não com as coisas que o mundo se alegra. A reverência na adoração implica em humilhação. Davi ele deixou o manto real para adorar perante o Senhor. Mas Jesus, ele abriu mão da sua glória. O fato de ser Deus não é algo que ele se apegou, mas, esvaziando a si mesmo, se tornou semelhante a homens. Assumindo a forma de homem, foi escravo, escravo obediente, até a morte. E morte de cruz. Os soldados dividiram a sua roupa entre si. Jesus morreu nu. E por isso mesmo Deus o exaltou acima de qualquer nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo aquele que reconhece a santidade de Deus o reverencia com humildade. Como está a sua adoração a Deus? A quem você adora? A Deus ou a si mesmo? Que Deus nos capacite, por meio de Jesus, a adorá-lo com reverência e santidade. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse texto. Reconhecemos diante do Senhor, Pai, que muitas vezes não adoramos ao Senhor da forma como deveríamos. Desprezamos a Tua palavra, desprezamos ao Senhor, porque queremos fazer do nosso jeito. Pai, quando nós paramos para pensar à luz da Tua palavra, aquilo que lemos nessa noite, Deus, chega a ser ridículo. Quem somos nós para determinar como nós vamos adorá-lo? Por isso, perdoa, Pai, os nossos pecados. Obrigado porque Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz, a sua morte e a sua ressurreição nos tornam aptos para adorá-lo. Nos tornam aptos, Deus, para entrarmos na Tua presença. Nos ajuda, Deus, a viver conforme essa verdade. Nos ajuda, Deus, a adorarmos a Ti, conforme a Tua santidade. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.